Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de alimentos que causam pedras nos rins e que você deve evitar consumir se você já teve algum histórico seu pessoal de pedras nos rins, se você tem algum histórico familiar ou se você se preocupa com os seus rins. Você vai adorar essa lista. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora vídeo de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita, se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite, igualzinho. Se você gosta de vídeos falando mais sobre a saúde dos rins, como fazer para melhorar os seus rins, já dá a sua curtida, que eu venho aqui e faço mais vídeos nesse tema para você. E me conta aqui embaixo nos comentários se você já teve algum problema com os seus rins, se já teve pedras nos rins, já teve alguma outra questão relacionada. Bota aqui pra mim que de repente eu venho, vejo, né, e faço mais vídeos sobre isso também. Vamos começar a falar então sobre os alimentos que você deve evitar consumir se você tem pedras nos rins ou se você tem uma tendência a ter. Normalmente as pessoas que já tiveram pedras nos rins têm uma tendência maior a ter uma segunda, uma terceira, por uma questão mesmo metabólica, até mesmo de estilo de vida, né, repetitivo, que acaba fazendo com que a pessoa vá acumulando aquelas pedras mesmo nos rins. E pessoas que têm histórico na família, os familiares próximos, muitas vezes também podem ter uma maior tendência. Então é importante saber quais são esses alimentos para tentar evitar consumir no dia a dia. Os alimentos muito ricos em sódios devem ser evitados de serem consumidos no dia a dia por pessoas que sofrem com problemas nos rins, isso porque o excesso de sódio na corrente sanguínea vai aumentar a concentração de cálcio na sua urina, o que vai ser um fator de propensão, né, de aumenta a probabilidade de você desenvolver cálculos renais e ter aquela dor horrorosa, às vezes, muitas vezes tendo também de operar, ou aquela dor de expulsão do cálculo. Tem gente que fala que a dor da expulsão do cálculo renal é comparável, até mesmo pior do que a dor de um parto, gente. Então, realmente deve se evitar o máximo possível. E os alimentos ricos em sódio, normalmente as pessoas querem saber, Patrícia, fala pra mim quais são os alimentos naturalmente que são ricos em sódio. Até posso falar, mas a gente já sabe que a maior parte da ingestão de sódio da dieta da pessoa média vem dos alimentos industrializados e do sódio acrescido do sal de cozinha. Então, controla a quantidade de sal que você usa no seu dia a dia e principalmente controla os industrializados, alimentos processados, porque eles são muito ricos em sal, em sódio, mesmo os alimentos que às vezes não são salgados. Então, por exemplo, refrigerante diet, doce, mas muitas vezes tem muito sal. Então, é importante que você veja, pegue o hábito de ver o rótulo dos alimentos, a quantidade de sódio que tem ali e limite a ingestão dos alimentos industrializados ao máximo possível, porque a gente já sabe que não é por consumir alimentos naturalmente fontes de sódio que normalmente alimentos naturais, que eu digo, né, legumes ou verduras específicas, que vai aumentar o sódio da pessoa, e sim, basicamente, pelo alimento industrializado em excesso e sal de adição, de saleiro na mesa em excesso. Claro que existem algumas coisas assim, né, alguns alimentos que chamam muito a nossa atenção, já pulam assim quando a gente pensa em sódio. Molho shoyu é um deles, salgadinho de pacotinho, molhos prontos de salada, molhos prontos de uma maneira geral, aquelas massas que as pessoas compram, misturam com água e cozinham, miojo, tudo isso é muito lotado de sal mesmo, deve ser evitado. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de como perceber se você consome muito sódio, sinais que o seu corpo dá, e eu vou deixar aqui embaixo. E eu lembrei também que eu tenho uma playlist já falando mais sobre a saúde dos rins, então eu também vou deixar aqui embaixo que fala dos melhores, dos piores alimentos, várias dicas legais, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Cuidado também com o excesso de proteína animal na sua alimentação. Então, carne vermelha e qualquer outro tipo de carne, não só a vermelha, mas a de frango, a de peixe, cordeiro, qualquer carne, qualquer proteína animal que você consuma em excesso pode aumentar o nível de ácido úrico no seu corpo. Existem alguns tipos de cristal, de pedras nos rins, que são formadas por ácido úrico, né? Tem esse tipo de formação específica. Normalmente, basicamente, existem dois tipos diferentes, o de oxalato e o de ácido úrico. Então, normalmente é importante que você, se você já teve pedra nos rins, que você peça para o seu médico dizer qual é o tipo de pedra que você teve, porque aí ele vai te ajudar, junto com o nutricionista, a organizar melhor a alimentação nesse sentido. Mas já se sabe que o excesso de proteína animal para as pessoas tradicionais, via de regra, pode aumentar a probabilidade de pessoa ter pedras nos rins
Isso porque também o excesso de proteína animal diminui a quantidade de citrato urinário, que ajudaria a regular e diminuir a incidência dessas pedras nos rins. Então, não é que você não vá mais consumir carne, principalmente carne vermelha, mas tenta limitar o número de vezes na semana e lembre que existem muitas fontes de proteína vegetal que você pode acrescentar no dia a dia. Eu tenho até aqui no canal alguns vídeos falando mais sobre melhores fontes de proteínas vegetais, como acrescentar de forma diferente no dia a dia. Tenho dicas de receitas veganas e vou deixar aqui embaixo na descrição isso tudo para você. Tem alguns alimentos que são os alimentos formadores de oxalato, que a gente fala, né? Como eu falei, existem cálculos que são formados por cristais de oxalato, então o ideal mesmo é que você tente limitar ao máximo a ingestão deles no dia a dia, se os seus cristais, se as suas pedras nos rins são de oxalato. Normalmente esses alimentos são meio que básicos para as pessoas, se repetem muito. Normalmente para as pessoas a beterraba, o espinafre, o chocolate e o chá podem ser formadores de pedras nos rins. Então, se você já teve casos de ter tido pedra nos rins ou casos na família e se preocupa com isso, é importante que você diminua a ingestão desses alimentos para você não favorecer enfim, né, a probabilidade. Lembra também que no caso do espinafre, especificamente, ou da beterraba, esse oxalato pode ser dispersado, pode ser diluído se você fizer uma pré-cocção dele e desprezar a água, porque o oxalato ele consegue ser dissolvido na água. Então, se você escaldar, ferver o vegetal e depois desprezar a água, a quantidade de oxalato vai diminuir drasticamente. Então, se você adora comer eventualmente um pouquinho de espinafre ou beterraba e quer se consumir com mais segurança, você pode fazer isso. Agora, se você já tem tido muitos casos de pedras nos rins e prefere não abusar, né, não arriscar, o ideal mesmo é que você se abstenha. Cuidado também com suplementos de vitamina C. Muitas pessoas passaram a consumir mais vitamina C para melhorar o sistema imunológico. Fala assim, vou tomar vitamina C todo dia, 2 gramas de vitamina C todo dia, para conseguir melhorar meu sistema imunológico. Obviamente a vitamina C é fantástica para o sistema imune. Eu tenho um vídeo aqui no canal, uma playlist falando mais sobre imunidade, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas a gente consegue facilmente atingir as necessidades de vitamina C com a alimentação do dia a dia, se a gente consegue consumir frutas e legumes frescos, esse é um ponto importante. E segundo, que uma quantidade acima de 1 grama por dia por pessoa normalmente está associada a um maior risco de pedras nos rins, de cristais na urina. Então, se você faz uso de vitamina C, por indicação de nutricionista ou de médico, o ideal é que você sempre capriche muito na sua água e não tome uma dose muito superior à prescrita, né, indicada. Normalmente uma dose acima de 1 grama não é indicada por dia, porque pode dar uma maior predisposição a cristais e pedras nos rins. Dicas importantes agora é que você pode tentar priorizar o consumo de alimentos ricos em cálcio, porque o cálcio, quando está em níveis corretos no nosso corpo, ele se liga àquele oxalato e previne a formação de pedras nos rins. Então, lembre de boas fontes de cálcio, que são os laticínios, claro, a gente sempre pensa neles, mas eu também tenho um vídeo aqui falando de fontes de cálcio não lácteas, porque tem pessoas que têm restrições e precisam consumir mais cálcio no dia a dia. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. Outro detalhe muito importante é que um dos grandes fatores de risco para aparecimento de pedras nos rins é a não ingestão de água ao longo do dia. Tem gente que esquece de beber água, se distrai, só bebe água quando já não tem mais saliva na boca. E aí, quando vai fazer exame de urina, vê lá que tem cristais, que tem pedras nos rins, porque realmente não tem água para filtrar o sangue direito e para limpar os rins. Beber água é uma das coisas que você pode fazer que mais vai te ajudar a prevenir cálculos renais. Então, lembra, se você não tem nenhuma contraindicação ou problema de saúde associado, normalmente em torno de 2 litros de água é uma boa medida para você tomar por dia. Como eu falei antes, eu tenho aqui no canal alguns vídeos bem legais falando de melhores hábitos para os rins, piores hábitos para os rins, alimentos e tudo mais. E vou deixar aqui infecção urinária. E vou deixar aqui embaixo na descrição essa playlist de tudo sobre os rins, para se você se interessa por esse assunto, assistir os vídeos. Me conta aqui embaixo, você já sabia desses alimentos que você deve evitar? Se você já evitava eles? Tem algum especificamente que, no seu caso, te faz ficar com maior propensão a ter pedras nos rins? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha, porque vai gostar quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!